Então, muito boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, especialmente do Leonardo de Oliveira, que está direto de Maringá para nos trazer uma palestra sobre remoção de contaminantes de gás natural e biogás por processo de adsorção modulada. Leonardo é engenheiro químico e é pesquisador já de longas datas e nos presenteia hoje, tá certo, com essa palestra. Nós nos encontramos lá em Gramado, no Congresso Brasileiro de Engenharia Química, e ele prontamente se dispôs a participar, e eu quero agradecer, viu, Leonardo? Então, agora a palavra está com você, pode ficar super à vontade com os nossos participantes aqui. Obrigado mais uma vez. Beleza, eu que agradeço, né, novamente o convite, de poder, então, mostrar, né, como que os processos de adsorção podem purificar, né, gás natural e biogás dentro de suas condições operacionais. Eu vou mostrar a minha experiência, né, de 9 anos em adsorção gasosa, desde que eu entrei no projeto aqui na Universidade Estadual de Maringá. E daí, essa apresentação, eu dividi ela, né, deixa eu só colocar aqui certinho. Eu dividi ela no contexto, né, gás natural versus o biogás, não vou dizer versus, né, porque os dois são fontes aí de energia. As tecnologias estudadas, então, para a gente conseguir purificar, né, essas duas correntes gasosas. E na parte de remoção desses contaminantes presentes nessas correntes, né, quais são os aspectos científicos, né, que um laboratório de adsorção estuda, bem como os aspectos tecnológicos, né? E aí, dentro da parte tecnológica, mostrar um pouco sobre processos de adsorção modulada, que são processos interessantes, um pouco complexos, né? Depende do tempo que tu está estudando isso, ele se torna cada vez menos complexo. Mas então, dentro do contexto, né, a gente tem aí o gás natural, né, presente no pré-sal brasileiro, né, que é uma margem lá da costa de São Paulo, pode até Rio de Janeiro, tem aí 800 quilômetros de costa, né, em que a gente tem o pré-sal, e o gás explorado no pré-sal, ele deve atingir uns limites, né, impostos, algumas restrições impostas pela ANP para conseguir ser comercializado. Então, o nosso produto é um gás que tem aí para H2S e CO2, esses dois contaminantes, abaixo de 10 ppm para H2S e abaixo de 3% para CO2, porque esses gases são ácidos e eles podem, por exemplo, né, um dos problemas, corroer equipamentos para armazenagem, equipamentos para transporte, né? E aí, qual é a composição desses contaminantes em alguns campos, né? Por exemplo, tem campos que a gente vai chegar até mais que 100, né, ppm de H2S, e dependendo do campo e da exploração, né, na parte de quando, por exemplo, quando a empresa injeta CO2 para aumentar a produção de óleo, tem campos que podem chegar até 70%, 80% de CO2, né? Ou seja, o gás natural, do ponto de vista termodinâmico, na verdade, é uma mistura que o principal componente é o CO2. Então, a gente tem que remover esses dois componentes. Juntamente, a gente tem que remover água também, né, e alguns outros compostos. E na parte do biogás, né, aqui mostrando uma imagem aí do mapa do Paraná, em verde, onde as áreas, né, mais aptas para a produção do biogás. O biogás ele é um pouco semelhante ao gás natural, a diferença é que o processamento dele é em menores pressões, né? E aqui nessa tabelinha a gente tem aqui, né, alguns das principais impurezas do biogás. A gente vê que também tem H2S no biogás, né? E CO2, ou seja, são correntes muito, muito semelhantes do ponto de vista de composição e que o pessoal, a literatura, vem aí estudando, né, diferentes tecnologias, para chegar a um consenso ou numa dada situação de qual que seria, né, a tecnologia mais adequada para a gente, então, purificar essas correntes e ter um produto que atenda às necessidades comerciais e tecnológicas, né?
Então, dentro das tecnologias estudadas, né, falando um pouco da prospecção científica sobre purificação decorrentes com metano, né, porque o metano é o principal, vamos dizer que ele seja o principal componente do gás natural e do biogás, né? A gente tem quatro principais tecnologias estudadas na literatura, né? A gente tem a absorção, né, com soluções líquidas, por exemplo, com soluções com aminas, por exemplo, etanol aminas, né, em que a gente tem que usar aí um agente para extrair por exemplo, o H2S do gás natural ou o H2S do biogás, né? A gente tem a destilação criogênica, que é uma tecnologia assim que não usa componente externo, não usa solvente, não usa um outro sólido, é somente pela operação do próprio maquinário do processo, essa separação de CO2 do metano, de H2S do metano, né? E assim tu consegue fazer essa separação somente com variação de temperatura e sim, operando uma destilação, né? Uma das tecnologias bem consolidadas para separação de H2S e implementadas hoje em alto mar é a separação por membranas, né? Só que tem membranas que não aguentam, não suportam, né, o ataque de H2S. Então tem que ter um teor de H2S limitado para certas membranas operarem corretamente a separação do CO2 do metano, senão a presença do H2S pode, por exemplo, afetar o desempenho, né, a performance desse processo com membranas. E daí, né, a outra das quatro tecnologias estudadas para separar então esses componentes esses contaminantes dessas correntes é a adsorção, né, que é o processo que a gente trabalha aqui na Estadual de Maringá, né, em que a gente tem, então, como o coração dessa tecnologia, um material adsorvente, poroso, né, e que, após assim, o seu estudo, a gente consegue, então, ver que a grande vantagem, né, da adsorção seria a regenerabilidade do material adsorvente, como assim, a informação de grande impacto comercial, tecnológico, né, inclusive e científico. Então, a gente abraçou aqui a adsorção, e daí, né, dentro da adsorção, a gente estudou, então, a remoção de contaminantes por adsorção. Como que esse estudo, como que ele se divide, né, em seus aspectos científicos e tecnológicos. Então, esse slide é um slide que a gente mostrou aqui no projeto Petrobras várias vezes nas nossas reuniões, né? Basicamente, é uma espécie de um roteiro, né, de um algoritmo que um dado material adsorvente vai percorrer, né, até a gente ter um resultado que diz para nós assim, ó, esse material adsorvente ele é capaz de separar a mistura metano CO2, H2S metano, né? Então, esses setores são os seguintes: primeiramente, ocorre a síntese, né, desse material, ou a gente compra pronto, né? E depois que a gente sintetiza esse material ou compra pronto, a gente tem que caracterizar, a gente tem que conhecer os detalhes desse material adsorvente. Depois dessas duas etapas, a gente parte para etapas já de teste desse material, né? Que seria a parte de testes cinéticos, para ver como que se dá, né, a cinética da adsorção numa dada pressão, por exemplo, né? E aí estuda modelos fenomenológicos, por exemplo, de difusão, interpartícula, enfim, fenômenos de transporte. E após essa cinética, ou concomitantemente com a cinética, a gente estuda a parte de equilíbrio, a parte termodinâmica, né, de adsorção, que é dado justamente pelo levantamento de isotermas e a modelagem, né, dessas isotermas com modelos bem conhecidos, aí, como talvez o mais conhecido seja o modelo de Langmuir, né? E aí, no item 5, a gente entra na parte do estudo de construção de dados de dinâmica, ou dados de adsorção em coluna de leito fixo, em que a gente vai conseguir obter, por exemplo, coeficientes de transferência de massa. De maneira que a gente pode dizer que do item 1 ao 5, a gente tem aspectos bem científicos, né, que englobam desde a ciência de materiais até a parte de fenômenos de transporte, a parte de termodinâmica, né?
E daí, nos itens 6 e 7, já começa essa abordagem já começa a ficar mais tecnológica, em que a gente pega todas as informações do 1 ao 5 e parte para processos, né? Em que a gente vai estudar os processos, como que a gente vai fazer a modelagem, o balanço de massa, energia, etc. E aí partir para scale up, né? Que seria o que? Pega dados de bancada obtidos até o item 5 e aí tenta fazer aí um aumento da escala para estudar condições de dimensões de uma planta piloto, de dimensões de uma planta de demonstração até uma planta industrial. Então, esses basicamente são os aspectos, né, os setores da adsorção gasosa, né, que, na minha opinião, do 1 ao 5 seriam aspectos bem científicos, do 6, 7, 8 para o 9 e 10, vamos dizer assim, seriam os aspectos tecnológicos. Eu vou ser um pouco breve nos aspectos científicos, só para vocês terem se situarem, né? Aqui está 6 materiais que a gente sintetizou no laboratório ao longo desse tempo, são materiais que a gente considera materiais alternativos, né? São as MOFs, são 6 MOFs aqui que a gente sintetizou. Então, você tem uma ideia, então a gente sintetiza, fica esse sólido, né? Muitas vezes branco, em algumas vezes coloridos, né? E aí, então, a gente sintetiza esses materiais e, após essa síntese, a gente submete eles, por exemplo, uma das análises de caracterização que a gente faz é a difração de raio-x para saber se o sólido sintetizado, ele realmente ele está de acordo com a literatura, ele está de acordo com o banco de dados, para a gente saber que a gente sintetizou certo. Aqui é um exemplo de análise de caracterização, de uma caracterização que a gente faz, né, que é a difração de raio-x. Aí eu vou pedir um perdão para o Oswaldo, mas a minha apresentação está assim, meio inglês, meio português, em alguns textos aqui nela. Aí então a gente faz a difração de raio-x para comprovar que esse material foi sintetizado, né? E após então a determinação da difração de raio-x, a gente tem que ver, por exemplo, uma das informações muito importantes é qual é a área específica desse material, qual é o quão poroso é esse material, né? Aqui 3 exemplos de materiais, né, que a gente testou aqui, seria o carvão ativado obtido a partir da casca do coco de babaçu, né? A gente estudou também a zeólita NAY e a zeólita 4A, né? Aqui esse artigo a gente publicou em 2019, esse aqui também, e agora o artigo da 4A ele está em review, né, nesse momento, foi submetido na Adsorption, voltou e nós estamos na parte da revisão dele. Tá? Então, sintetizou, caracterizou, e aí parte para a testagem, né? Então, um dos testes que a gente fez aqui, e a balança lá continua lá para quem quiser testar novos materiais, por exemplo, é a balança de suspensão magnética, que é um equipamento que é utilizado para levantar isotermas em altas pressões, como vocês podem ver aqui, 3 isotermas diferentes, né, de H2S, CO2 e metano, né? Visivelmente H2S absorvendo mais que CO2 e CO2 absorvendo mais metano. Tem toda uma teoria química por trás aqui que explica, né, essa diferença de capacidade de adsorção. Então, um dos testes que a gente faz é esse, né? Quanto que o material é capaz de absorver do composto puro, né? E depois que a gente faz esse teste e vê essa isoterma do composto puro, como determinar isotermas de mistura é um pouco mais complicado, esse teste com misturas, né, é um pouco mais complicado, a gente pode, por exemplo, submeter essas isotermas a uma modelagem matemática, né, e dessa modelagem matemática a gente consegue fazer uma predição desse comportamento em misturas, como a gente pode ver aqui do lado, parece um diagrama de equilíbrio líquido-líquido, mas não, é um diagrama do coeficiente de partição, né, do H2S em misturas contendo H2S, CO2 e metano, né? E a gente vê que os grandes coeficientes de partição do H2S, né, da zeólita NAY, se situa aqui nessa região, que é uma região de alto teor de metano, né? Ou seja, é próximo às condições que a gente encontra para biogás e para gás natural, né? E aí a gente tem aí nesse nosso cálculo, utilizando o modelo do IAST, na verdade, então a gente modela a isoterma e coloca no modelo do IAST, é um modelo simples, né? Existem modelos mais robustos, como MPTA, por exemplo, mas aqui a gente obteve aí um coeficiente de partição em torno de 16, né? Dando um indício, né? Um indício da potencialidade
desse material, né, como qualquer outro podia ter sido feito, de separar, né, o H2S dessas misturas, por exemplo. E daí um outro teste que a gente faz aqui, né, que está instalada essa unidade, a nossa unidade de coluna de adsorção em coluna de leito fixo, seriam os testes utilizando uma vazão, né? Então a gente vai escoar o gás que a gente quer separar num leito contendo esse material, né? Então na entrada tu tem por exemplo, uma pressão conhecida, temperatura conhecida, vazão conhecida, composição conhecida, e na saída tu vai obter, por exemplo, esse gráfico mostrado aqui, né, para 3 diferentes vazões, né? Então a gente tem aí as famosas, né, curvas de ruptura, né, que eu inclusive falei lá no Cobec, atinjam o C por C0 igual a 1, para que aí vocês consigam fazer uma modelagem adequada aqui e aí obter, né, os parâmetros de transferência de massa, principalmente o coeficiente de transferência de massa, vamos pensar assim. Tem o coeficiente de transferência também de calor, que é um pouco mais complicado, para a gente precisaria dos perfis de temperatura, que a gente também faz colocando aqui um termopar multiponto aqui ao longo do leito, e assim obtendo os perfis de temperatura ao longo da curva de ruptura. Então, síntese, caracterização, testagem, obtendo capacidade com isotermas, testagem em coluna de leito fixo. Depois que a gente tem todos esses dados experimentais, a gente consegue partir para a parte de modelagem, né, em que a gente entra dentro da parte de fenômenos de transporte para a gente conseguir, né, projetar equipamentos, projetar processos, né, e fazer essa análise desses materiais que a gente testa, né. E daí aqui um exemplo da modelagem que a gente utiliza no balanço de massa, por exemplo. São equações extensas, né? Um equacionamento bem extenso, né? Imagina que à medida que o gás absorve, aumenta a temperatura, à medida que a temperatura aumenta, diminui a capacidade de adsorção, à medida que diminui a capacidade de adsorção, diminui o aumento da temperatura. Então, é um processo dinâmico, né? Envolvendo a vazão, e também envolvendo a vazão. Então, a gente utiliza todos aqueles dados experimentais para chegar aqui e a gente conseguir ter aí uma modelagem que consiga explicar o processo para nós. Além disso, tem o balanço de energia também, né, que é utilizado para a gente ter essa noção. Né? Aí vocês vão entender por que balanço de massa, balanço de energia. Tem também, a gente utiliza como balanço de quantidade de movimento a equação do Ergun. Até agora, mais recente, a gente descobriu um modelo aí, que é o modelo de Rosenrisk, um pouco melhor que Ergun, dependendo do caso, né? E tem também, claro, utilizado aqui para, vamos dizer assim, para rechear todo essa equação, toda essa descrição fenomenológica. A gente tem também a equação de Penn-Robinson, né, que ela nos auxilia aí na parte de estimar, né, a composição dos gases, enfim, essa relação, né, PVT, que a gente tem em adsorção gasosa, né? Lembrando que a adsorção gasosa ela é diferente da adsorção em fase líquida justamente por isso. Né? Tu tem um gás pressurizado e que a densidade, no momento que ocorre a adsorção, pode simplesmente variar, né? Coisa que a gente não tem essa variação na parte da adsorção líquida. Então, na sequência, né, chegando então nessa parte do equacionamento, né, a gente parte daí, né, para fazer, vamos pensar assim, fazer como o Wilson, que foi nosso coordenador na Petrobras, falou, uma vez eu não esqueço essa frase, que vamos fazer, ou vamos tentar fazer, né, ciência virar aço, né, vamos transformar a ciência em aço. Então, daí a gente partiu para a parte de estudo de processo de adsorção modulada, que é justamente pegar todas essas informações que a gente já consegue levantar em bancada, né, e vamos partir, então, para a parte de processo. Então, dentro dos processos de adsorção modulada, a justificativa que a gente defende, vamos dizer assim, né? Cada laboratório de pesquisa no Brasil defende, né, a sua linha de pesquisa, enfim, nós aqui defendemos a adsorção, né? Então, dentro da adsorção, ela vem assim como uma espécie de
com potencial, ela vem com um potencial, né? Porque a gente tem hoje processos reportados na literatura de adsorção com óxidos, por exemplo, né? Enfim, diferentes óxidos para separação de enxofre de diversas correntes gasosas, né? E assim a gente obtém, tem patentes disso, inclusive, processos de adsorção não regenerativos, né? Em que a gente vai ter aí, como ocorre a adsorção, o óxido reage com H2S e vira um sulfeto, esse sulfeto não tem mais propriedade de captura do H2S. Então, aí tu tem um adsorvente que desativa, né, após um período de operação. E com a adsorção modulada, a gente já pensa, né, o que salta aos olhos, assim, inicialmente, seria o quê? Uma questão até ambiental, porque a gente pode ter um processo regenerativo, né, em que o adsorvente ele se mantém, né, ativado, ou ele se mantém trabalhando, né, ao longo de um tempo extenso, né, claro, dentro de condições, como é que eu vou dizer, dentro de condições assim projetadas, né, para alguns processos. Claro que biogás tem, por exemplo, tem poeira, né? Essa poeira pode bloquear os poros do adsorvente e aí tu pode ter o teu adsorvente desativado por outros motivos, né? Fora somente o fato de ter gás lá para ele separar. Então, a adsorção modulada ela vem então como uma alternativa, né, regenerativa por exemplo, um processo de adsorção não regenerativa. Né? Lembrando lá que das aminas, né, por exemplo, separação com aminas, tu utiliza aminas, né, que é um solvente, vamos dizer assim, nocivo, né? E aí tu usa também, existem correntes de make-up de amina, porque a amina ela pode sair do teu processo, né? Coisa que a gente não verificou na parte de adsorção. E na parte de membranas, a gente tem o problema da questão da corrosão das membranas. E a criogenia, ela é um processo um pouco mais custoso. Então, dentro de todo esse cenário, né, a adsorção modulada, ela vem com essas vantagens, né? Mas daí, quais os tipos, né? Quer dizer, os dois principais tipos que a gente tem de adsorção modulada, né, reportados na literatura tanto científica quanto tecnológica, né? Que seria a adsorção, então, com modulação da pressão, né? E a adsorção com modulação da temperatura. Ou seja, o material captura 50 bar, por exemplo, e aí tu alivia para 1 bar, ele regenera, né? No caso da temperatura, o material captura a 30 graus Celsius, e aí tu regenera ele a 150 graus Celsius. Então, o objetivo é fazer essa modulação, essa variação dessas variáveis, e assim tu conseguir regenerar o teu material para, por exemplo, um dado estado inicial ou um estado de projeto em que tu consegue fazer com que ele trabalhe dentro de uma informação, de uma variável que a gente chama de capacidade de trabalho, ou working capacity, né? Que a gente chama em adsorção modulada. Falando da adsorção com modulação da pressão, né, chamada em inglês de Pressure Swing Adsorption, ou processos PSA, né, é um processo que foi patenteado lá na década de 50, né, final da década de 50, e que naquela época o pessoal já sugeriu o uso de 3 colunas ou 2 colunas para fazer esse processo, né? Entrando um pouco mais em detalhe para vocês entenderem assim, como é que funciona essa parte da adsorção modulada, né, por modulação da pressão, dá para a gente dizer que, considerando 2 colunas, né, a gente consegue dizer que uma coluna é o espelho da outra, né? Então, enquanto uma coluna está, por exemplo, aqui adsorvendo, a outra está dessorvendo. Enquanto uma está em adsorção, a outra está numa etapa de purga. E aí, nesse momento aqui, as duas, a gente consegue trocar a corrente entre as colunas, né? E aí, depois, o mesmo acontece. Então, a gente tem aí as colunas operando em espelho, né? As etapas estão aqui embaixo, ou seja, a gente começa pressurizando a coluna, a primeira coluna. Depois da pressurização vem uma etapa de adsorção, né, em que a gente consegue, então, aí ter a etapa de produção
do produção do nosso produto. Depois disso, a gente tem uma equalização por despressurização. Aí acontece daí um blowdown. Aí vem uma purga, que a gente pode escolher um gás, né? Pode ser para estudos científicos um gás inerte, para estudos tecnológicos o próprio gás de produto pode ser utilizado como purga, com o objetivo de, por exemplo, remover mais ainda esse contaminante que está preso lá e assim regenerar mais ainda o material, né? O leito. Aí depois a gente faz uma equalização por pressurização e aí volta para a pressurização e o ciclo se repete. Né? Muito utilizado na literatura, então, é a construção do que a gente chama de tabela de tempo, ou timetable, enfim, né? Tabelas do tempo para processos PSA, né? Em que, vocês pensem comigo, inicialmente coluna 1 e coluna 2, coluna 1 na linha de cima, coluna 2 na linha de baixo. Inicialmente as duas em vácuo, porque o vácuo, vamos pensar assim, vácuo com temperatura seria a parte inicial desse processo, né? O start de tudo. Então a gente faz um vácuo. Aí na sequência, a coluna 1 começa a sofrer pressurização com a própria corrente de gás natural ou de biogás que tu quer separar. Aí na sequência, essa coluna vai começar a sofrer a adsorção, vai ocorrer a etapa da adsorção dessa coluna. Enquanto essas duas etapas estão ocorrendo, a coluna 2 está em espera. Ela está lá ativada, a vácuo esperando. No momento da equalização, as duas trocam correntes. Então, passa gás pressurizado para a coluna 2, a coluna 2 pressuriza, a coluna 1 despressuriza. Nesse momento, então, a gente tem uma despressurização da coluna 1 e a coluna 2 começa a sofrer a adsorção, né? A pressurização junto com a adsorção. E aí a coluna 1 sofre uma purga, enquanto essa etapa da coluna 2 também está sofrendo a adsorção. E aqui é uma questão muito interessante, porque na parte de projeto, de processo de adsorção modulada, os tempos de cada uma dessas etapas, eles têm que estar no timing, eles têm que estar exatamente no mesmo ponto, para que tu tenha, inclusive, a otimização do teu processo, né? Porque quanto mais tempo de espera, menor vai ser, por exemplo, a tua produtividade, a produtividade do teu leito. E aí, chega num ponto que esse processo todo, então, as duas colunas começam a conversar uma com a outra, né? E a gente tem aí, numa corrente, a corrente de produto, como eu vou mostrar mais para frente, e numa corrente, uma corrente de resíduo, rica em H2SO2, por exemplo, que é comum, né? Muito comum, é o básico do processo de separação. Aí, então, dito isso, a gente tem, vamos pensar assim, dentro da operação de processos PSA, a gente tem aí três informações que vão nos dizer, que vão nos mostrar o quão versátil é processos, o quão versáteis são processos de adsorção modulada. Né? Porque inicialmente tu pode projetar um número de colunas, né? De acordo com o número de colunas, tu vai ter uma dada tabela do tempo, né? E de acordo com o teu processo, então tu pode aplicar essa tabela do tempo para diferentes processos. Não só separação de contaminantes de biogás ou de gás natural, mas sim separação CO2 nitrogênio, separação de hidrogênio de CO2, separação de qualquer corrente gasosa que tu pretende utilizar processo para adsorção modulada, né? E aí, por exemplo, um caso de PSA com 4 colunas, né? Como o exemplo desse processo de produção de hidrogênio da Linde, olhem o quão complexo fica a tabela do tempo quando tu aumenta de 2 para 4 colunas. Né? Então, tu tem que fazer, tu tem que projetar tudo isso, de maneira que as 4 colunas, uma conversa com a outra. E elas vão conversar em correntes de equalização e em correntes de purga, né? Porque o que é conversar que eu falo? Vai sair gás de uma coluna e ir para outra, de maneira a tu ter uma espécie de um aumento da eficiência, né, técnica desse processo por adsorção modulada. E esse aumento de eficiência técnica, então, ele vamos dizer assim, ele é notificado, ele é registrado, né, ele é avaliado, né, com o uso de indicadores. Tá? Então, como todo processo de separação, tu vai ter uma alimentação, né, que vai ter uma dada composição, uma dada pressão, uma dada temperatura, uma dada vazão. E tu vai ter desse processo de separação duas saídas.
né? Não tem escapatória, uma saída de produto, uma saída de resíduo, né? E aí existem indicadores, né, que o pessoal utiliza na literatura, que são esses que a gente coloca aqui nessa tabela, que é a pureza, né? Tu tem que se preocupar com qual a pureza do teu produto, lembrando lá das restrições impostas pela ANP. O teu produto consegue atingir, o teu processo consegue atingir a pureza daquele produto? Consegue atingir lá 97% de metano, 3% de CO2 e 10 ppm de H2S? Isso é obtido, né? Aí a gente, por exemplo, diz, beleza, é obtido, mas é obtido a que custo? Que custo químico, vamos dizer assim. E aí entra dentro da recuperação, que seria quanto de produto de metano, por exemplo, é perdido no teu resíduo, né? Porque tu pode ter, por exemplo, 99,99999% de metano na tua corrente de produto. Só que está saindo 5%, 1% da corrente de entrada. Ou seja, todo o teu metano está na parte de resíduo. Tu conseguiu purificar, mas o teu metano está na parte de resíduo. Então, tu não tem recuperação, né? Que é um outro indicador. Mais para frente eu vou mostrar como que eles são utilizados, né, para análise de otimização do processo. E aí um outro indicador importante é a parte de produtividade, né? Seria quanto de produto é produzido por massa de adsorvente, né? Porque tu pode ter um processo que utiliza, por exemplo, 10 colunas, tu tá tendo aí toneladas de material adsorvente, e aí tu vai ver que o teu produto produzido por massa de adsorvente é pequeno, porque tu tá usando toneladas, né? Porque talvez o adsorvente não seja tão eficiente quanto outros, ainda não estudados, né? Então, esse é um outro indicador, a produtividade, né? Quanto que tu está produzindo de produto por massa de adsorvente. E um outro indicador importante na parte de custo, né, seria o custo energético do processo todo, porque se tu tem que trabalhar com gases em altas pressões, 10, 15, 20, 40, 50 bar, tu vai ter custo de bombeamento, tu vai ter custo operacional com jogo de válvulas, por exemplo, também. Então, todo esse custo energético, né, ele deve ser contabilizado enfim, indicado, né? Porque quando vê, tu tem um processo que atende todos os requisitos técnicos, mas ele pode não atingir os requisitos econômicos, né? Então, esses são os 4 principais indicadores, né, que a gente utiliza. E daí, dentro dessa parte de indicadores, qual é a ideia quando a gente quer utilizar a distorção modulada para purificar gás natural e biogás? A gente tem que achar o que a gente chama de janela de operação, ou limites de operação, operating boundaries ou operational window, que é uma região em que o teu processo de absorção modulada vai conseguir atingir um ponto ótimo, né? Considerando pureza, recuperação, produtividade e consumo energético, né? E aí, como que a gente interpreta, então, né, esses indicadores? Né? Então, o objetivo é graficar, né, um indicador de desempenho pelo outro, né, e encontrar, então, um ponto ótimo, né? Um ponto ótimo, né? Ou seja, um tempo de alimentação ótimo, um tempo de purga ótimo. Lembra que a tabela é uma tabela de tempo, né? Então, cada etapa vai ter seu tempo ótimo, um tempo ótimo de alimentação, um tempo ótimo de pressurização, um tempo ótimo de equalização. Enfim, são diversas as variáveis, né, que podem ser estudadas para a gente conseguir, num dado processo, para um dado material adsorvente, qual seria, então, esse ponto ótimo, né, que a gente consegue aí ter, vamos dizer assim, um material, um produto, que aplicado num dado processo, consegue resolver um problema aí apresentado pela indústria do gás natural e do biogás. E daí, então, imagine obter esses indicadores para diversos pontos experimentais. Isso se torna inviável, né? Essa é a frase clássica para quem vai falar em simulação. Meu próximo slide é sobre simulação. Então, imagina levantar dados experimentais em diversas condições, né? E aí tu vai ter uma resposta se o teu material é bom. Isso daí já se passaram meses, né? Anos, para tu saber se o teu material ele vai atingir um ponto ótimo. Então é por isso que a gente parte para a simulação, né?
E dentro da simulação utilizada em absorção modulada, a gente tem essa espécie de, ou esse caminho, né? Essa espécie de caminho, que é o aumento da escala, né? Até onde a gente vai querer chegar. Então, a gente começa, né, por exemplo, com um estudo em baixas, obtendo dados em baixas pressões, né, com a massa de material até 0,1 grama, né, seria aqui estudos de dado de volumetria, aí faz simulações, obtém informações aqui. Aí a gente parte para estudos em balança, né, na balança de suspensão magnética, seriam estudos de gravimetria, que a massa do material já aumenta para 0,2 grama, o dobro. Né? E daí, testes em unidade de absorção, e daí a parte de simulação em escala piloto para justamente confirmação de performance, né, que a gente chama de confirmação de desempenho, em que a gente vai saber aí se em escala piloto a gente conseguiu, né, os três pilares lá do scale up, né, a similaridade geométrica, similaridade cinemática e similaridade dinâmica. A gente conseguiu chegar aí num ponto ótimo, a gente tem aí um grande candidato, por exemplo, a ser, por exemplo, né, aplicado aí para purificação de gás natural, né? Um candidato seria produto-processo, né? E também separação do biogás, né? Porque o que vai diferenciar, como eu falei no início, é a pressão dessas duas correntes. E daí, na literatura, né, algumas simulações foram realizadas pelo pessoal lá em 98, né, o pessoal do Below, de colaboradores, né, em que o pessoal fez simulações de PSA, né, e na verdade, com a construção de curvas de ruptura, utilizando zeólita 5A, e eles verificaram que uma coluna de zeólita 5A, nessas condições indicadas aqui, né, por simulação, a zeólita 5A já tem um potencial, né, de separar, né, o CO2 e o H2S do decorrente com metano, por exemplo. Como é que a gente interpreta essa curva aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui o tempo do leito operando, e aí, inicialmente, sai metano. Aqui está com uma mistura de nitrogênio. E, por um tempo, essa corrente está saindo da coluna, ou seja, está saindo metano e nitrogênio purificados, sem contaminante. Lá, depois de 10 horas, né, vai sair o CO2, depois vai sair o H2S e, por último, vai sair a água. Então, ou seja, eles fizeram esse estudo e eles mostram o potencial da zeólita 5A para conseguir separar essa corrente com simulações utilizando uma única coluna, né? Então, o leito captura água mais que H2S e mais que metano. Isso é importante, né? Porque vai ser difícil porque tem uma natureza química desses três compostos que vai impedir que o metano seja capturado mais que moléculas ácidas, né? Com aí momentos dipolares, aí tendo uma forte interação com a superfície. Mas é uma prova de que o leito consegue separar, né? E a gente tem aí indicado, né, o que a gente chama de tempos de ruptura, né? Por exemplo, o metano vai romper entre 450 e 770 segundos, enquanto que o tempo de ruptura do H2S vai descer de 5 a 1000 vezes mais que o metano, ou seja, o leito segurando a carga de H2S e produzindo metano puro, né? E daí uma outra coisa que é interessante, assim, meio que um parênteses aqui nessa apresentação, que seria a parte da formação de COS, né? Que os autores verificaram que o H2S reage com o CO2, né? Pela simples reação da natureza, né? E aí eles formam esse composto, sulfeto de carbonila, né? Que pode estar presente em correntes de biogás de gás natural. Aí a gente fez uma simulaçãozinha, né, termodinâmica, para obter aí a quantidade que esse COS em MATLAB, né, para ver a quantidade que esse COS pode ser produzido. E sim, ele é produzido em pequeniníssimas quantidades, mas, né, para os termodinamicistas que gostam de trabalhar na quinta, sexta casa depois da vírgula, ele está lá, né, ele está causando um impacto lá. Beleza, então essas aqui são simulações da literatura. Aí a gente fez, né, a gente conseguiu fazer a nossa simulação em uma coluna, né, também, inicialmente, para a gente conhecer, né, primeiro para uma coluna, depois para duas colunas, e assim a gente consegue ir tateando, né, esse desenvolvimento desse simulador, e assim a gente ter aí uma ideia de, depois de sintetizar, caracterizar,
testar com isotermas, testar no leito fixo, fazer a modelagem, chegar aqui nesse ponto, saber exatamente o que a gente tem que fazer para simular essa separação desses contaminantes, dessa corrente contendo o produto que é o metano. Então, a gente fez aqui uma simulação em uma coluna, né? E a gente pode ver aqui que os resultados muito semelhantes com o below, que a gente tem aqui, que até esse dado momento, a gente tem uma purificação de gás aqui, produção de gás sem água e H2S até esse ponto. Então, a gente vê, de novo, a gente lê assim, o processo começa, né? Já está produzindo metano aqui, porque a gente ativou esse leito aqui com metano na simulação. Então, o metano já está sendo produzido. Aí ele se contamina com CO2 e não necessariamente o teu produto tem que ser metano puro, porque o teu produto pode ser metano e CO2. E aí tu manda esse metano e CO2, esse produto inicial, para um outro processo que vai só separar o metano do CO2. Um processo que, por exemplo, não pode ter H2S e nem água. Então, tu manda uma corrente de CO2 e metano para esse outro processo, por exemplo. Então, quem escolhe o produto é o operador. Pode ser metano puro, pode ser metano e CO2. Enfim, aí aqui a gente vê em laranja, né, o H2S começando a sair do leito, já contaminou a corrente, e a água sendo capturada ainda por mais tempo do que o H2S. Então, a gente conseguiu ver que, né, esse nosso material, a zeólite NaY, ela tem essa capacidade aí de enfim, separar esses compostos, né, do gás natural e do biogás também, dessas correntes que a gente chama de correntes modelo, né, que são com esses 4 compostos. E daí, uma vez que a simulação em uma coluna deu belezinha, deu certo, a gente, não, então agora vamos colocar 2 colunas, né, e realmente aí partir para a parte do estudo, né, da adsorção modulada, né, modulando uma coluna conversando com a outra, com as escalas de tempo que a gente, né, num trial and error aí conseguiu achar bons tempos para isso. E aí a gente montou esse sisteminha, né? E aí operamos ele com essas condições aqui, né? Então a gente fez um estudo aí de 4 casos para considerando condições, né, semelhantes às condições exploradas no processamento do gás natural e condições também semelhantes às condições exploradas, né, na parte de estudo com biogás. Né? Então, daí, todas essas informações do processo, elas são mostradas aqui nessa tabela, de maneira que a gente tem que saber, né, que para cada etapa, né, do processo, né, a gente tem que saber que válvula tem que abrir, que válvula tem que fechar, e nisso, quando a gente vai, por exemplo, visitar uma planta piloto de adsorção modulada, como a que tem lá em Otway, né, na Austrália, do pessoal lá da empresa CO2CRC. Eu consegui visitar essa planta em 2019. Tu entra dentro da planta, assim, tu só escuta as válvulas, os atuadores pneumáticos das válvulas, só trabalhando. Ou seja, uma hora que um jogo de válvula está fechado, o outro está aberto, e tu consegue ver esse processo trabalhando. Então, a gente tem que definir bem certo como que as válvulas vão operar, porque se tu não definir isso certo, o teu processo pode não simular bem, né? E aí, como resultado, né, dessa operação em 2 colunas, a gente vai ter aí, são vários resultados, mas a gente tem um deles que a gente tem que avaliar, que é justamente a evolução da pressão, né, ao longo do tempo desse processo, e a evolução da temperatura, né? Então, aqui em cima a gente tem a evolução da pressão para os 8 casos estudados, né, simulados, e a evolução da temperatura para os 8 casos simulados também. Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui, nessa altura de 50 bar, a gente tem aí operações para gás natural, né? São os casos de gás natural. Vocês podem ver que são processos mais lentos, né? Porque uma vez que o gás está mais pressurizado, né, automaticamente a vazão diminui, então daí os tempos eles vão aumentar, os tempos, porque isso está relacionado diretamente com o tempo de residência do gás lá dentro da coluna. E aqui embaixo a gente tem como que ficam as curvas para biogás. Então vocês podem ver que são 2 processos bem distintos, né? Enquanto que um processamento
por um processo de adsorção, né, modulado para gás natural, as válvulas vão trabalhar de maneira mais lenta, vamos dizer assim, né? Elas não vão ter que estar toda hora girando, toda hora sendo acionadas, né? Já para biogás, elas vão ter que trabalhar mais. Então, isso também pode, quem sabe, uma hora implicar num custo de manutenção, né, do teu processo, caso ele seja um dia instalado. E na parte da evolução da temperatura, o que é interessante de notar aqui, né, a gente vê que a temperatura tem um aumento aqui no início, né, para os casos com gás natural, justamente pela composição de CO2 e pelo calor de adsorção, que a adsorção é um processo exotérmico, então ela vai liberar calor, vai aquecer a tua corrente, todo o teu leito, na verdade, vai sofrer um certo aquecimento, mas o interessante é que num processo de PSA, quando a gente despressuriza o leito para que o teu material regenere, a gente vai ter quedas, né, bruscas de temperatura, né, calculadas pela própria Penn-Robson, na verdade. E aí a gente tem que talvez contabilizar por isso na própria válvula, né? Por exemplo, se acontecer casos aí de uma válvula congelar ou esfriar demais, enfim, o que pode acontecer? Será que não pode formar ali uma condensação do próprio CO2, dependendo do teor que ele vai estar? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, esses dois perfis aqui de pressão e temperatura são perfis aí muito estudados, né, para justamente ver como que o teu processo, o processo que tu escolheu, o processo que tu dimensionou, como que ele está trabalhando. E aí, um outro resultado que a gente obtém, né, seria justamente, então, a produção, né, como que está a produção de H2S no teu produto, porque tu vai ter que cuidar, vamos dizer assim, porque o teu produto não tem H2S acima de 10 ppm ou acima de 200 ppm, né? E também CO2, né, até 3%. Por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui casos, né, que a gente conseguiu atingir H2S até abaixo de 10 ppm. Nesse momento, a gente começa a ver que o processo ele pode não dar tão certo quanto a gente imaginava assim, né? O que acontece também é que o pessoal determina isotermas de adsorção, curvas cinéticas e talvez precipitadamente o pessoal fala, não, esse material é bom, esse material vai separar H2S do metano, esse material vai revolucionar, né, a parte, vai solucionar o caso da purificação de biogás e gás natural. Aí, depois que a gente vê os processos operando, a gente vê, calma, tu recém fez uma testagem, que isso precisa ser verificado em simulações ou em teste em planta piloto, enfim, né? Tem também PSAs em escalas diminuídas também, né? E daí, por exemplo, né? Olhando aqui essa tabela, a gente vê, por exemplo, aqui, vamos olhar aqui para o caso 7, né? Que a gente tem aqui uma fração de metano no produto, ó, 99999, zero de H2S, né? Olha que legal. Para biogás, menos que 25 ppm de CO2. Porém, tu tem só 50%, tá, de produto. Ou seja, tá indo embora metano na tua corrente de resíduo, né? Então, é aí que entra a otimização, né? Aqui tem um outro indicador que a gente usa também, que é o Product to Feed Rate, né? Se está entrando, por exemplo, 100 kg por hora de alimentação e está saindo 10 kg por hora de produto, tu está só com 10% de produto purificado. Todo, na verdade, a tua matéria-prima está indo embora como resíduo. Então, isso tem que ser avaliado, né, com calma. Tá? Então, daí esse resultado foi obtido recentemente, esse ano no projeto, né? A gente está ainda melhorando esses resultados aqui, né, para a gente conseguir atingir, por exemplo, steady state aqui nesses pontos, tá? Mas a gente aqui já teve um belo indício de que sim, é possível, né, testar diferentes materiais, né, uma vez que a gente já sabe o caminho agora, né? Então, é possível, por exemplo, digamos que o Oswaldo lá fez uma zeólita nova e dizer assim, eu vou mandar lá para o pessoal da UEM lá fazer essa testagem para nós. Então, beleza, a gente já tem aqui como se fosse assim, o caminho das pedras meio trilhado, né? Não, quero ou não, o projeto teve mais de 10 anos, né? Eu que entrei no meio dele.
E daí, então, como conclusões, tá, dessa breve apresentação, né, de processo de absorção modulada, né, a gente diz que, então, que a absorção modulada é, sim, capaz de purificar gás natural e ou biogás, né? O importante é não desistir dela e dizer que não vai dar certo, não vamos mais pesquisar isso. Não. Vamos manter essa pesquisa, vamos manter esse estudo, né? Outros laboratórios também, encorajar outros laboratórios, fazer outras parcerias, né? Como a gente fez parceria com o pessoal da UFRJ, né? Com a Amaro, professor Amaro, professor Fred lá, com o pessoal do Ceará, lá, professor Diano, professor Moisés, o pessoal lá da PUC-RS, que a gente ajudou eles a instalar lá, o pessoal do professor Marcos Zeferin, lá, do Wesley, da Michele. Então, sim, vamos... Só que no caso deles da PUC, lá eles trabalham com absorção, na verdade. Mas também estamos juntos. Né? E aí, da questão da absorção modulada, ela tem um problema composto, né? Que é justamente, então, essa parte de elevadas vazões. Né? Quanto maiores as vazões, tu vai ter que dividir essa tua corrente de elevadas vazões em maior número de colunas, né? E os altos teores de CO2, que como a gente vê, elevados teores de CO2, eles fazem com que o teu processo não consiga, vamos dizer assim, purificar, tirar o H2S de maneira assim, como é que eu vou dizer, de maneira eficiente, né? Então a gente tem esse problema composto. Então o desafio seria, então, a otimização desse processo, né? Uma janela ótima, justamente com a otimização do tempo das etapas, né? Lembrando que para chegar aqui na janela no tempo das etapas, vai alta lá no início, síntese, ou compra, né? Caracterização, testagem leito fixo, para chegar, e modelagem para chegar aqui. Então, daí uma provável melhoria seria, então, síntese mais a testagem, né, de adsorventes alternativos, como a gente está aí agora sintetizando as estruturas aromáticas porosas, né, as PAFs, né, que são um material alternativo. E com isso fica uma pergunta também de tudo isso aqui, né? Dizer, purificou, beleza, ótimo, tá ótimo, vamos instalar agora o teu processo. Aí vem uma pergunta. O que vai ser feito com a corrente de resíduo? Riquíssima em H2S, riquíssima em CO2. Né? Aí fica aqui um campo frutífero para soluções inovadoras. Né? Tem já alguns estudos na literatura, né, que tu encontra o que o pessoal está fazendo com essas correntes, né? Como, por exemplo, produção de enxofre elementar, produção de hidrogênio, produção de metanol, que é a molécula plataforma para outras moléculas, enfim. Então, fica aqui essa minha sugestão, né? O que vai ser feito com a corrente de resíduo? E aí, agradecendo, né? Eu queria agradecer ao Oswaldo por esse convite aí, muito legal. Nunca fiz um webinar, esse é o meu primeiro webinar. Muito legal. Quero agradecer ao Pedro, né? Que é meu parceiro aí, enfim, por saber que eu mostro aqui os resultados do laboratório. Enfim, a gente não é só mais relação profissional, a gente tem uma amizade. Aos colegas do LAT, né? Aqui da UEM, Laboratório de Adsorção e Troca Iônica, que com certeza sem eles, aquela clássica história, não conseguiria fazer essa apresentação. E a todos vocês aí que assistiram, né? E aos futuros que assistirão também. Obrigado. Nossa, Leonardo, muito obrigado, muito legal, muito fluido, muito, assim, fácil de assistir, de acompanhar, viu? Parabéns, viu, Leonardo? E eu tô vendo aí que você sabe fazer um sonzinho, depois você precisa dar uma palha aqui pra gente, viu? Não, legal. Mas eu vou abrir então, eu acho que o Wilson já quer participar, viu, professor? A gente vai tá. Eu estou com uma série aqui de observações, mas eu acredito que a gente tem que dar prioridade aqui para os nossos participantes. Então, por favor, Wilson, fica à vontade. Boa tarde, professor Oswaldo. Boa tarde, professor Leonardo. Eu fiquei com uma dúvida em relação à tecnologia de captura de CO2. Não só como resíduo, né, desse produto, mas também de forma geral na atmosfera, né? Como é que está hoje em dia a tecnologia de captura de CO2? Ele já está, digamos, no patamar máximo, que não dá mais para, digamos, exigir mais isso, ou a gente ainda tem muita evolução nessa tecnologia? Olha,
Essa tua pergunta é boa. Eu acho que, na verdade, em termos de patamar máximo, nunca vai ter o máximo, né? O máximo sempre vai ser o próximo conseguir o máximo, o outro vai conseguir superar esse máximo, né? Mas a tecnologia de captura de CO2, ela já está bem estudada, né? Está bem estudada. Eu acho que ela enfrenta hoje uma questão mais assim na parte de econômica mesmo, né? De tu conseguir, por exemplo, tem processos hoje que tu captura o CO2 do ar, né? Separa ele num processo, pode ser um processo PSA, e utiliza esse CO2 para produção de corrente rica em CO2 para utilização em outros processos, né? Então, tem a parte também de captura do CO2, que o pessoal pega o CO2 da atmosfera e injeta em rocha, né? Então, eles têm que estudar a adsorção nessa rocha, né? Então, eu costumo dizer que a adsorção, eu mostrei aqui o processo de adsorção modulada, que seria o esquema de tu trabalhar em contínuo, mas existe também processos de captura, né? Que a captura, tu, por exemplo, como diz o nome, tu captura e armazena, né? Vamos supor, nunca mais se preocupar com aquilo, né? Como, por exemplo, armazenamento em rocha. Agora, se isso vai ser um problema levado para debaixo do tapete, não sei dizer também, né? Nunca estudei a fundo essa parte da captura em rocha, né? O que eu sei também é que o CO2 é estudado na parte de gás de chaminé, né? Que sai, tem bastante poluente, né? Então tem uma corrente ali que sai CO2 e nitrogênio. O pessoal estuda bastante, mas em baixas pressões, né? Porque é gás de chaminé. E então eu acho assim, respondendo, o máximo eu acho que ainda não foi atingido, né? Dá para atingir o máximo. Agora, se a adsorção e a captura da adsorção é que vai ser a tecnologia que vai atingir esse máximo, eu aí já não sei te dizer também, né? Porque, como eu falo, a gente abraçou a adsorção. Mas outros laboratórios abraçaram outras tecnologias, né? Então, acho que é isso. Obrigado, professor. Muito bacana a palestra. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Continuar a trazer perguntas para o Leonardo. Bora, Rafael. Obrigado, Rafael. Primeiramente, boa tarde, parabéns para o seu Leonardo pela apresentação, muito rica, muito bem interessante. Eu queria, na verdade, fazer um comentário, eu acredito que seria também para o professor Oswaldo, com relação à corrente do H2S, que o professor Leonardo, né, falou ao fim da apresentação, o que é feito, né, com isso aí. Com relação aos tratamentos, né, de extração e adoçamento de gás, de compostos sulfurados, qual é digamos assim, a facilidade ou a viabilidade de se aplicar esse tipo de unidades dentro de refinarias hoje em dia aqui no Brasil? Porque, se eu não me engano, existem na Petrobras, refinarias da Petrobras, são 10 unidades desse tipo. Eu justamente gostaria de saber isso, qual é a viabilidade, qual é o parâmetro de se colocar ou não numa refinaria. Tá. Obrigado. Entendi, obrigado pela pergunta. Então, foram duas perguntas. O que é feito com as correntes? O que a gente já estudou para utilizar as correntes de resíduo, né? O que fazer com elas? Tem várias hipóteses, tá? Várias coisas que dá para se testar. Por exemplo, uma corrente rica em H2S, tu pode fazer, por exemplo, uma reação e produzir esse H2S hidrogênio, H2, e enxofre elementar, né? Enxofre elementar pode ser usado para outros fins, né? Seria sólido, e uma corrente de hidrogênio pode ser utilizado como combustível. Em plataforma, né, a gente acredita que isso é um pouco ainda difícil de fazer lá na plataforma, né? Porque o pessoal lá tem limitação de espaço, tem algumas limitações que a gente tem que respeitar, aí fica um pouco difícil. Mas vamos supor que não tem H2S, né? E o que tu pode fazer com uma reação rica em CO2, né? Então tu pode fazer mais uma hidrogenação, gerar, por exemplo, metanol, gerar etanol, né? E aí tu tem um outro combustível, né? Que pode ser, por exemplo, adicionado à gasolina, né? Ou como está sendo feito hoje com o etanol da própria cana-de-açúcar, né? Então pode ser feito isso aí. Pode ser feito também uma reação de Sabatier, se não me engano, que tu reage metano com CO2
para fazer... Agora não me lembro se isso vai gerar metanol também, agora não me lembro. Esqueci, mas também tem esse estudo. Eu lembro que a gente fez até uma proposta de projeto para a Petrobras, junto com o pessoal da Federal do Ceará, Federal de São Carlos, Federal de Janeiro, que envolvia, então, a utilização dessas correntes de resíduo para justamente tentar dar uma proposta, né? Uma proposta para essa solução, mas aí a gente acabou não indo para frente com esse projeto, né? Aí a tua outra pergunta é relativa a qual seria o grande gargalo, então, para a implementação disso em refinarias. Na verdade, em refinaria, eu acho que, para gás natural, eu acho que isso não seria o caso, porque o objetivo é separar lá na plataforma e não mandar nenhum desses problemas para a refinaria. Então, o grande gargalo que hoje, na minha opinião, né, é o que está aí em pauta, seria econômico, né? Quanto tempo o teu material adsorvente vai precisar consegue operar? Comparado com o que a gente tem hoje aqui de produção de gás natural purificado, será que o teu produto adsorvente mais processo, PSA, consegue durar mais tempo e ser mais econômico? Né? Esse é o grande gargalo que a gente tem hoje. Né? Até o momento, a gente não conseguiu dizer... Rafael, Rafael, você mencionou meu nome também, assim, pronto, o processamento primário, né, nós temos justamente a remoção do H2S, por exemplo, em unidades como nós temos aqui no Rio Grande do Norte, de processamento de gás natural, não é? E aí, o que nós usamos, o Leonardo já com certeza já ouviu falar, o processo sulfatrite, né? Exato. E aí... Conheço. Aí é justamente no finalzinho da palestra dele, né? Foi ótima a palestra, tem outros comentários, mas vamos nesse assunto agora. Então, assim, o que acontece? O destino do que forma do processo sulfatrite é descartado posteriormente. Então, quer dizer, é gerado um passivo ambiental enorme e pior ainda, aquilo poderia ser transformado em outros produtos, né, de valor agregado. Então, é muito boa essa tua pergunta, Rafael, então, outra coisa que o professor falou é com respeito às membranas, né, que as membranas, elas sofrem com H2S. Né? E aí eu gostei de saber, mas aí eu tenho uma segunda pergunta, uma terceira pergunta para o professor Leonardo, que é assim, deu certo. Então, o que você assim visualiza, Leonardo, assim de solução? Por exemplo, eu consegui absorver o H2S, né? E agora, o que eu faço com ele? Né? Eu tenho ele absorvido, então o que eu faço? Porque depois que eu absorvi, aí eu vou dessorver, é isso? Isso. Vai dessorver. Uhum. Vai dessorver. Aí que tá. No que eu acho, né? Na minha crença científica, vamos dizer assim, científico-tecnológica, tá? O objetivo é pegar essa matéria-prima e sair desse processo só produto. Só produto. Sai metano, por exemplo, pega lá o biogás ou o gás natural, pega lá ele, alimenta num processo, que eu ainda não tenho ele aqui, implementações, vai sair produto para ser comercializado de uma outra forma, que eu ainda também não estudei, mas eu imagino aqui. Pode sair hidrogênio, pode sair metanol, entendeu? Então, a ideia entra essa alimentação e sai só produto. Aí já entra dentro de uma outra questão. Digamos que esse processo exista. Beleza. Pelo menos na minha cabeça ele existe. Mas eu vou conseguir achar mercado para esses produtos que estão saindo daqui. Mas agora acho que ficou mais claro para mim. Então, vamos supor, numa dada corrente, você vai estar separando H2S, que é um produto para, por exemplo, uma matéria-prima para outra situação. Exato. Tá Exato. certo. Uhum. Tá. Exato.
Tá perfeito. O objetivo é depois que, digamos que tu operou o teu processo, final de semana tu não quer que ele opere, tu desliga ele e vai para casa. O objetivo é tu esvaziar todo o sistema. Tu esvazia toda a tubulação, esvazia todo o material adsorvente, não fica nada de gás lá dentro. Entendeu? Então, o H2S ele até fica um pouco no material porque rola ali um fenômeno químico de quimisorção, mas assim, é pouco, né? Então, acontece esse fenômeno que é a única parte do H2S que vai embora mesmo, que vai grudar no adsorvente. Mas depois o adsorvente continua, né, dentro da sua regenerabilidade. Ele perde um pouco dela no primeiro ciclo, né? Mas depois ele segue, aí ele fica regenerativo. Mas então a minha ideia é essa: entra matéria-prima e sai só produto. Porque a gente precisa resolver um problema, né? Como dizia o Jailton, que foi o nosso coordenador. Não adianta você resolver um problema e criar outro. Foi o nosso também. Tá aqui no laboratório de simulação, tá Matheus e Mário juntos. Foi o nosso coordenador também, Wilson Brava também, né? E assim, eu não sei, eu vou abrir porque eu ainda tenho mais uns comentários, mas eu vou pedir, alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa para o Leonardo? Fazer algum comentário também, por favor? Deixa eu ver aqui no chat. Não tenho vergonha não, gente, é com vocês. Pronto, Rafaela. A Rafaela está dizendo aqui, né, que ficou curiosa com esse aspecto econômico. Já existe algum estudo de viabilidade em relação ao processo e à síntese do material? Sim, existe. Por exemplo, na síntese, digamos que tu quer sintetizar um material alternativo, que ele vai ser o cara, né? Por exemplo, uma MOF diferenciada, etc. Já existe, por exemplo, síntese de MOF a partir de resíduos da indústria, enfim, né? Ou seja, aí tu já está, por exemplo, fazendo seria um B-side, né? Mas já está dando uma viabilidade para um outro processo, né? Dentro da adsorção, eu acredito que os estudos que devem ser feitos na parte de viabilidade é justamente, existe o pessoal, se eu não me engano, da Universidade de Alberta, do Arvind Rajendran, pesquisador lá, o professor, e eles estudam justamente o quê? É a otimização dos indicadores, né? Então, existem os indicadores técnicos, né, e os indicadores econômicos. Qual que seria daí? Onde que esses estudos aonde que eles querem chegar? Eles querem fazer o aumento de 2 índices. Tá? Um é o TRL, que é o Technology Readiness Level, que é um índice da NASA, que vai de 1 a 9. Né? Por exemplo, se a tua tecnologia recém está no papel, ela é 1. Se ela é 9, ela está estabelecida, instalada, dando lucro para o dono dela. Né? Uhum. E nesse caso tem o CRL, que é o Commercial Readiness Level, né? que é um índice daí da comerciabilidade, o nível de comerciabilidade, vamos dizer assim, da tua tecnologia. Então, assim, existem estudos que focam no aumento desses níveis, né? Vamos dizer assim. E o pessoal daí tem o pessoal lá de Alberta, do Rajendran, tem o pessoal do professor Paul Webley, da Universidade de Melbourne. Eu acho que tem o pessoal também do professor Faruqi. Agora eu esqueci a universidade dele, se não me engano, é de Singapura, tá? Faruqi é um nome forte na absorção gasosa também. Tem trabalhos com o Rutven, né? Isso. Mas sim, já existe estudo, sim. É muito legal que você está colocando esse TRL e o CRL, né? Que justamente a Petrobras pede nos projetos essa análise, né? Até que nível a gente consegue chegar. Sim. E aí eu fiz uns comentários aqui, né? Por exemplo, o DFRX, me corrige, por favor, professor Leonardo. Ele vai dar a composição e a distribuição das espécies do material, né? Não é isso? O DRX, no caso da difração. O DFRX, o DFRX, né? Ele vai, por exemplo, para as eólitas, ele vai indicar os picos característicos da tua eólita, né? E aí, como tu tem já banco de dados disso, tu pode saber se tu realmente sintetizou uma zeólita. Digamos que tu tem um resíduo agroindustrial e tu quer sintetizar uma zeólita A, uma zeólita X ou Y. Então, tu sintetizou, tá? O material sólido está ali na tua frente. Aí tu faz um DRX, aí ele vai te dar as bandas, né? Os picos característicos que tu compara, ver se realmente é o teu material.
Na parte de composição, né, quanto de silício, quanto de alumínio, quanto de, enfim, de sódio tem o material, é interessante fazer a absorção atômica, né? Tu faz uma análise de absorção atômica e tu vê a composição do teu material, né? Então, o DFRX, ele é como catalisador, ele dá uma identidade do material para a finalidade, perfeito. Exato. E com respeito à diferença entre um experimento cinético e um dinâmico, eu não consegui enxergar naquele slide. Tá, entendi. O cinético que eu mostrei é em batelada. Ah, tá certo. Sistema fechado, isso. O cinético funciona assim, a gente... Não, tá claro, perfeito. Não, perfeito. Não, beleza? Não, mas é que às vezes, da forma como foi mostrado aquele slide, que está excelente, a gente fica com essa dificuldade, né? E aí também gostei como comentário, quando você tem o gás adsorvido, ele, em termos de volume, ele é bem reduzido, né? Não é isso? Exato. E aí, pronto, tem esse processo. Aí, na verdade, a fase absorvida, a descrição da fase absorvida, ela não sei se surgiu coisa recente, mas ela é como se fosse assim, a descrição termodinâmica dela, como a gente tem equilíbrio líquido-vapor, equilíbrio líquido-líquido, a descrição é o santo graal da adsorção, né? Tu conseguir aí uma descrição extremamente precisa, né? Mas aí, claro, desde os trabalhos do Gibbs, lá do século XIX, né, até recentemente, a gente pode considerar que sim, a fase adsorvida ela é um volume bem reduzido comparado com a fase gasosa, né? É como se fosse uma fase condensada, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parte modulada, você realizou experimentos ou você está só com base nos teus dados fazendo simulações? Exato, a gente... Não existem experimentos. Não existem experimentos. Os nossos experimentos, eles vão até a parte da adsorção em coluna de leito fixo. Né? A gente tem planos, né? Tem que ver com o Pedro, né? Mas a gente tem planos de tornar a coluna de leito fixo, né? A unidade de coluna de leito fixo, em uma unidade de PSA, que pode ser versátil, pode operar coluna de leito fixo até a saturação, para a gente conhecer os parâmetros de transferência de massa, né? Porque o PSA ele não opera até a saturação. O PSA opera até a ruptura, porque na saturação tu já está com o teu gás contaminado. Exatamente. Então tu opera até a ruptura, né, no processo. Agora, então, a gente conversou em 2019, 2020, a gente conversou sobre tornar a unidade de adsorção em coluna de leito fixo numa unidade de PSA 2 colunas, né? Então, a gente tem esse plano, e os dados experimentais é somente até essa escala, né? Mas, de todas as formas, Leonardo, desculpa te interromper, por exemplo, se eu tenho um adsorvente e um adsorvato, né? E aí, com os dados, mesmo que não existam dados modulados, mas se eu tiver desse ternário, quer dizer, com esses dados melhora a simulação, né? Se eu tenho dados de adsorção com mais de 2 componentes, não é isso? Sim. Isso existe disponível na literatura. E aí isso é introduzido para melhorar os modelos para fazer a simulação, não é? Exatamente. Exatamente. Aí, assim, quanto mais precisa for a informação que tu passar para o teu simulador, para o teu modelo, né? Claro que tu vai ter daí um tempo computacional adicional aí envolvido por causa da robustez que tu quer para o teu processo, né? Na literatura, o pessoal, ele para ter resultado mais rápido, ele faz com modelos bem simples mesmo, que já dão uma ideia, né? Uma fotografia boa. Uma ideia de como o processo vai operar. Agora, dependendo do teu produto, se for, por exemplo, um gás muito valioso, um negócio mais sério, talvez aí uma modelagem mais robusta, que demore mais tempo para operar, né? Pode ser legal. Mas aí vem uma pergunta também, que eu lembrei que um profissional muito bom da área, que é o Carlos Grande, né? Ele falou uma vez para o Rafael Canevese, que é nosso companheiro, também meu amigo, falou assim, o que adianta se a tua simulação demora mais que o teu experimento? Né? Então, tu tem que... eu acho que tem isso. Se tu tem tempo para isso, para analisar, tá de boa, né? Mas sim,
tem galera que faz mais cálculos mais robustos. Eu não consegui essa parte de scale-up, né? Muito legal, né? Eu gostei também muito dos indicadores. Os indicadores deu para pegar direitinho, mas você falou de 3 similaridades. Uma geométrica, uma, se não estou em erro, dinâmica, e tinha mais uma. Qual que é a outra? Cinemática. Cinemática, exatamente. O que é essa cinemática? Velocidades, perfis de velocidade. Mas a dinâmica também não entra nessa questão ou não? Então, até onde eu sei, a dinâmica entra a parte de forças mesmo, né? A parte de, por exemplo, os números adimensionais, né? Então, por exemplo, é aquilo que eu falo. A geométrica é mais simples, né? Por exemplo, tem uma coluna de leito fixo, aí tu tem uma razão, altura por diâmetro, em escala de bancada. O velho Rutven, o Rutven, né? O Rutven da vida, né? Isso. Aumenta a escala, tranquilo. Só que o interessante da geométrica é que, por exemplo, o diâmetro da partícula que tu usa dentro do leito de adsorção, em escala de bancada, pode ser o mesmo que tu vai usar em escala aumentada. Então, não é tudo que tu consegue aumentar, porque imagina se tu aumenta o diâmetro da partícula, tu vai ter um negócio, umas esfera grande, um negócio grande lá dentro do vai deixar de ter adsorção, né? Pois é, e aí na parte das velocidades tu garantir, por exemplo, né, vamos supor, tempo de residência, né, em escala de bancada igual ao tempo de residência em escala aumentada, né? E na parte das forças, tu conseguir, por exemplo, garantir Reynolds, por exemplo, né? Forças inerciais por forças viscosas, por exemplo, né? Então, tu conseguir otimizar. O scale-up, ele passa a ser, depois dessa análise, ele passa a ser também uma atividade de otimização, né? Perfeito. Outra pergunta, desculpa te alugar tanto, viu, Leonardo? Tranquilo. Estou alugando mesmo, e eu sei que você tem que fazer a tua parte, né? Mas a adsorção, termodinamicamente, ela é exotérmica, né? Em geral, né? Deve ter casos ao contrário, com certeza eu sei que tem. Mas aí você observou no fenômeno de desadsorção, aí eu não sei se é desadsorção ou se foi a despressurização que provoca esse fenômeno endotérmico. Como é que você avalia isso, né? No teu processo lá de adsorção? Você mostrou uns picos descendo na temperatura, né? Não foi? Tá, entendi. E quem é que predomina? Se é o abaixamento da pressão ou se é o fenômeno de desadsorção? Né? Tá. O que você acha? Tá, a gente chama, na verdade, de dessorção, né? A dessorção. E pode ser também despressurização, como, né? Enfim. Mas assim, isso é bem interessante, né? Que dependendo do material que tu tem, a gente está com um trabalho agora com o Guilherme, que ele está estudando calor de adsorção, mas não na etapa de adsorção da isotérmica, sim na etapa de dessorção, né? Para materiais que tem, por exemplo, breeding, né? Como a MOF ML53. Então, como que a gente avalia, né? Na coluna de leito fixo, a gente obtém dados pelos dados dos termopares, né, experimentalmente falando. Agora, nas curvas, nas isotermas obtidas em balança ou volumetria, a gente não tem um calorímetro lá para entender quanto de calor foi liberado no experimento. Existem os calorímetros Tian-Calvé que medem isso, mas a gente não tem esse equipamento. Então, a gente mede a curva a isoterma de adsorção e média de dessorção. Que, inclusive, agora, ultimamente, a gente conversando, a gente viu que grande parte dos estudos mede só a adsorção. E na dessorção tem muita informação ali. Né? Pode ser que alguns sistemas apresentem esterese, pode ser que nem o Fred levantou no Quebec, né? Pode ser que a dessorção não esteja em equilíbrio termodinâmico, né? E não deva ser chamado de uma isoterma de dessorção, enfim. Mas a gente, então, tem dados de dessorção e a gente está aplicando o Clausius-Clapeyron para obter o calor de dessorção e ver se, num processo de fissorção, as duas curvas do calor batem. No caso, uma é o espelho da outra. Numa, ela libera calor exotérmico e na dessorção ela tem que absorver para poder liberar o adsorvato, né, presente absorvido, né? Eu vou pedir para você, viu, Leonardo, não ficar tão longe, para a gente continuar nosso contato, viu?
Claro. Agradecer muito. Eu não sei se tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta, né? Se quiser depois entrar em contato com o professor Leonardo, ele está... Claro, pode entrar em contato, sim. Meu e-mail está na apresentação, qualquer coisa eu pego meu contato com o Oswaldo também, eu estou aqui. Obrigado. Só mandar que eu respondo. Tá ótimo, viu? No que eu puder ajudar, eu ajudo. Entendi. Beleza? Tá. Eu imagino, sim, com certeza. Aí depois você conta, né, que a gente aproveitou lá em Gramado, né? Foi muito legal, se divertimos. Foi bom E rever o pessoal. trabalhamos bastante. Valeu mesmo, viu, Leonardo? Quero te agradecer de todo o coração, viu? Muito obrigado, viu? Beleza, eu agradeço também o convite, muito legal. E a gente vai continuar, que a gente faz ainda mais uma segunda sessão, vai dar um intervalo, vai fazer uma segunda sessão agora de seminários, viu? Que é aula à tarde Vai ter toda. os seminários agora, legal, legal. Tá bom? Beleza, então. Então, obrigado. Uma boa tarde para vocês aí, bom final de semana. A gente vai conversando, então. Tá, joia. Um abração. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.